Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes acontece. Todo mundo se lembra do senhor David Cameron. Hoje ele é secretário de Assuntos Externos do Reino Unido. É como o nosso chanceler, o cargo do Mauro Vieira. Mas Cameron foi primeiro-ministro, foi chefe de governo, e foi quem convocou a votação relativa ao Brexit. Ele não queria a saída, mas havia prometido, e aí corretamente cumpriu a promessa e perdeu. Tanto que logo depois renunciou ao cargo de primeiro-ministro. Sumiu e reapareceu para ser o secretário de Assuntos Externos do governo do Sunak. E é lamentável, porque David Cameron parecia ter uma visão sobre geopolítica e uma inteligência em assuntos políticos muito acima da de Sunak e de Boris Johnson. No entanto, como secretário de Assuntos Externos, ele mergulhou na lama. Ele assumiu o discurso que é apenas a reprodução da política externa dos Estados Unidos. Então, isso mostra bem que com Boris Johnson, com Sunak, com a volta à cena do David Cameron, nada muda. Porque não se trata mais da opinião dos políticos ingleses, dos partidos britânicos, mas simplesmente o Reino Unido, que representa o outrora poderoso Império Britânico, foi reduzido a essa condição de Estado vassalo. E o David Cameron empolgou-se em certo momento e resolveu, em mais uma tentativa, em mais um esforço para mostrar que o Ocidente está com a Ucrânia, e na verdade não é com o povo ucraniano. O povo ucraniano é a principal vítima de uma guerra que já tem mais de 2 anos. O povo ucraniano é a grande vítima. Então a preocupação de Cameron, de Sunak, de Boris Johnson, de Scholz, de Meloni e obviamente de Biden, Blinken, não é com o povo da Ucrânia. Essa não é a preocupação deles. Não é nem a principal nem a secundária. A preocupação é em manter o governo da Ucrânia como mero executor de políticas que foram definidas em Washington. E aí o Cameron, empolgado, falou: os ucranianos podem usar à vontade as armas britânicas contra a Rússia. Isso pode parecer uma redundância, já que a Ucrânia tem usado há muito tempo armas ocidentais na guerra, mas não é. Porque é claro que Cameron estava se referindo a armas de longo alcance. Porque no início, porque lá atrás havia o cuidado de que as armas entregues à Ucrânia seriam armas que são caracterizadas como armas de defesa, de curto alcance e para a luta no seu próprio território, contra tropas invasoras. Mas, no ano passado, escancarou-se a política de fornecer armas de longo alcance, que podem atingir o território russo, armas de ataque.
para além das tropas que estão em território ucraniano. É isso que o Cameron quis dizer. Só que, claro, essa fala do Cameron não passou despercebida em Moscou. E a resposta veio na hora. A Rússia avisou os britânicos que suas tropas, suas armas, suas instalações militares, a partir ou desde essa declaração do Cameron, se tornam alvos naturais dos russos. A Rússia sente-se no direito de atacar alvos militares britânicos, depois de o David Cameron dizer que armas britânicas podem sim ser usadas para ataques contra o território russo. E aí o Cameron mergulhou em silêncio. O embaixador britânico em Moscou, Nigel Casey, foi convocado pelo Ministério Russo das Relações Exteriores para ouvir um protesto formal. Ouviu e, basicamente, o que foi dito para Nigel Casey é que os comentários de Cameron levam a Rússia à conclusão óbvia de que o Reino Unido agora faz parte diretamente do conflito e, portanto, se pode atacar, pode ser atacado. Putin, que aliás hoje começou aí o seu novo mandato, também anunciou que foi dada a ordem para a organização de exercícios com armas nucleares. É claro que isso não é inédito. Já ocorreu. Esses exercícios são até necessários. Quem tem armas nucleares faz exercícios com alguma regularidade com armas nucleares. O anúncio, porém, público, a decisão de comunicar ao mundo que os exercícios ocorrerão, é obviamente um alerta de que a Rússia enxerga nesse momento que os últimos exercícios militares da OTAN não foram exercícios gerais para eventuais situações que possam ocorrer. Não. Aliás, a própria organização do Tratado do Atlântico Norte reconheceu, admitiu, anunciou que os exercícios eram especificamente para o treinamento das tropas para combate contra a Rússia, para combater a Marinha Russa, a aviação russa e o exército russo. Ora, a OTAN, essa formidável máquina de guerra, tem no seu comando hoje um sujeito que perdeu completamente a compostura, que é o Stoltenberg. Já foi político, já foi premier, e hoje ele atua como um garoto de recados do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa e da Casa Branca. Um moleque de recados. E que alimenta o discurso belicista e fecha, sempre que possível, as portas para qualquer negociação. Esse é o papel pusilânime do senhor Stoltenberg. Desonroso para si, para seu país e para a OTAN. Desonroso. Mas esses exercícios, é claro que custam
muito dinheiro, eles não são feitos aleatoriamente. Você tem os exercícios regulares e há os exercícios especiais, aqueles em que há um treinamento específico para algo que se enxerga deverá ou, na mais agradável das hipóteses, poderá acontecer. Só que eles trabalham como algo que deverá acontecer, que parece inevitável, que seria um confronto direto com a Rússia. A guerra na Ucrânia, que, repito, tem como vítima o povo ucraniano. Essa é a vítima. A população ucraniana é a vítima. A guerra nunca foi uma guerra limitada à Rússia e Ucrânia. O tempo todo foi uma guerra que envolveu a OTAN, com a participação da Polônia, da Romênia, dos Bálticos, da Alemanha. A Alemanha, à sua maneira, sobre shows, não? Ou seja, ali olhando para cima, não é comigo. E é hoje o segundo maior fornecedor de recursos para a guerra. A Alemanha, que viu um dos seus gasodutos, ou seja, gasoduto Rússia-Alemanha, ser atacado num atentado. Todo mundo sabe que esse atentado foi realizado pelos Estados Unidos, talvez com a ajuda do Reino Unido, porque são os caras que têm capacidade para fazer isso. Os outros são os russos, que obviamente não tinham nenhum interesse que isso ocorresse. A própria imprensa alemã disse abertamente que era obra dos Estados Unidos e não foi refutada. A resposta dos Estados Unidos foi o silêncio. Jornalistas independentes, ainda há, jornalistas independentes nos Estados Unidos acusaram abertamente o governo dos Estados Unidos de ter realizado aquele ataque. Isso depois de Biden anunciar que a Alemanha não usaria o segundo gasoduto, que as torneiras seriam fechadas. Anunciou isso ao lado dos shows. E ele ficou calado. A Alemanha pode até concordar, mas então ela deveria fazer o anúncio. Jamais o presidente dos Estados Unidos. Ao lado do chefe de governo alemão. O Reino Unido mergulhou de cabeça nessa ação na Ucrânia. E a França, de vez em quando, o Macron tenta dar ares de soberania à sua política externa. Houve um momento até em que o Macron sugeriu que seu governo poderia ser mediador. Depois recuou. Por decisão de Washington, Paris recuou. A mesma Paris que teve de Gaulle como sujeito que retirou a França do sistema militar da OTAN. Manteve apenas na organização política. E que acusava os Estados Unidos de crimes internacionais. De Gaulle. Macron recuou imediatamente assim que veio a pressão, por que não, a ordem, para que não desse prosseguimento à ideia de mediar. A Turquia fez isso, Erdogan fez isso. Israel também chegou a sugerir que poderia receber representantes de Ucrânia e de Rússia. Mas foi o Erdogan que conseguiu um encontro que foi produtivo
Mas o documento final foi rasgado por ordem direta, infelizmente essa é a palavra, do Boris Johnson, que obviamente estava apenas repetindo as ordens que havia recebido de Washington. O que é isso? Senão um conjunto de estados vassalos da Europa. E não só na União Europeia. O Reino Unido, que não faz parte mais da União Europeia, é um dos principais estados vassalos hoje dos Estados Unidos. Por isso, essa falhinha irresponsável do Cameron e uma resposta preocupante para o mundo inteiro. Aí é que está. Porque é óbvio que um ataque a forças britânicas, a instalações britânicas, ou polonesas, ou romenas, ou da Letônia, ou da Estônia, ou da Lituânia, ou da França, implica no socorro de toda a OTAN àquele membro que foi atacado. Já há uma guerra, mas ela ainda mantém características de guerra por procuração, cada vez menos. O envolvimento da OTAN é cada vez mais explícito. Mas não é abertamente, não há uma declaração. E aí estaríamos falando, em caso de conflito aberto, da maior máquina de guerra que a humanidade já viu, que a OTAN, obviamente, é a maior máquina de guerra da história, porque tem a máquina de guerra dos Estados Unidos, né? São os Estados Unidos que garantem à OTAN essa condição militar. Mas, do outro lado, uma superpotência nuclear e que, obviamente, em caso daquilo que chamaríamos de risco existencial, porque parece não haver dúvida na Rússia de que o plano elaborado há muito tempo nos Estados Unidos é de fragmentação da Rússia. O maior país do mundo, de 17 milhões de quilômetros quadrados, com imensas riquezas minerais, obviamente também petróleo, incluindo petróleo, mas também muito ouro, decisivo no mercado de ouro, mercado global de ouro. A fragmentação deste país é um objetivo político-militar, além de ideológico. Então, os russos enxergam essa situação, esse cenário, como risco existencial. E é claro, se começa a ser realizada a tarefa de colocar a Rússia em risco existencial, como país, como nação, o país tenderia a utilizar parte do seu arsenal nuclear. E aí as consequências não são controláveis, nem pela Rússia, nem pelos Estados Unidos. Lembrando que esses exercícios ordenados pelo Putin, isso é importante, eles são limitados a armas de médio alcance. Não há armas estratégicas, ou seja, mísseis de longo alcance não serão considerados nesses exercícios com armas nucleares. Apenas os táticos, os de curto alcance e os de médio alcance. Só que os de médio alcance atingem qualquer ponto da Europa. Os de longo alcance, obviamente, são guardados para uma ação contra os Estados Unidos e vice-versa. Como os Estados Unidos também têm o seu arsenal estratégico, seu arsenal de armas de longo alcance.
E antes da guerra, antes de 2022, em 2014, já estava desencadeada esta situação. Em 2008, já havia esforços para que a Ucrânia aderisse à OTAN. E é claro que o objetivo não é esse, não é, queremos absorver a Ucrânia. O objetivo é ter a OTAN na fronteira com a Rússia, na principal fronteira ocidental da Rússia. Todos os outros avanços foram feitos. Polônia, Moldávia, onde há uma região separatista, Transnistria, onde há tropas russas, é bom lembrar. Romênia, Estônia, Lituânia, Letônia, agora Suécia, Finlândia. O cerco vai se fechando. Isso mais de 30 anos depois de Bush pai, depois Clinton, depois Bush filho, depois Obama. "20 anos de promessas, não iremos em direção ao leste." Fizeram 5 grandes movimentos em direção ao leste. Mas a peça-chave é a Ucrânia. É a Ucrânia. É a peça elementar. A grande tacada. E a Rússia sabe disso. Seus generais, seus políticos e, obviamente, o Vladimir Putin. Então, não é um exercício com armas nucleares que pode ser chamado de regular. Ele tem características diferentes porque as suas causas políticas, geopolíticas, estratégicas, militares são diferentes. E é claro que esse é um sinal para o mundo. Não adianta o Macron, como fez agora, falar para o Xi Jinping, fala com o Putin. Isso é hipocrisia. Isso é para dizer, olha, eu pedi para o Xi Jinping falar com o Putin, e o Xi Jinping disse o óbvio. Falou, a China não iniciou essa guerra, não toca essa guerra, ela não pode parar essa guerra. O Macron deveria falar com o Biden. E também seria inútil, porque o Biden mandaria ele plantar batatas. Ignoraria qualquer apelo do Macron nessa direção. E, claro, isso se soma a outras situações, como a tensão China e Estados Unidos, a questão de Taiwan, e a ideia dos Estados Unidos de ter uma espécie de organização militar que seria, na verdade, um puxadinho da OTAN, porém no Pacífico. A OTAN, óbvio, o nome já diz, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, haveria uma extensão para o Pacífico, com a Austrália, e também para o Índico, né? Com a Austrália, com Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul. Esse é o cenário desenhado, meu caro Danilo Gobato.